A noite de São Bartolomeu. É a noite de 23 para 24 de agosto de 1582. Os sinos da Catedral de Saint-Germain de Auxerrois fizeram o pronunciamento do dia de São Bartolomeu. Na noite de São Bartolomeu de 1572, os católicos massacraram os huguenotes da França. Somente em Paris, 3.000 protestantes foram exterminados nessa noite. A violência estava espalhada por todo o país. O número de huguenotes mortos foi de dezenas de milhares. Por muito poucos dias antes, era calmo o ambiente na capital. Celebrara-se um matrimônio real, que deveria encerrar um terrível decênio de lutas religiosas entre católicos e huguenotes. Os noivos eram Henrique, rei da Navarra e chefe da dinastia de Huguenots, e Margarida Valois, princesa da França, filha do falecido Henrique II e de Catarina de Médici. Margarida era irmã do rei Carlos IX. Alguns milhares de huguenots de todo o país, a nata da nobreza francesa, foram convidados para participar da festa do casamento em Paris. Uma armadilha sangrenta, como se constataria mais tarde. O casamento sobre a cena. A guerra entre católicos e protestantes predominou na França durante anos, com assassinatos e depredações, principalmente estupros. E agora, um casamento deveria fazer que tudo fosse esquecido? O casamento foi realizado na catedral. O noivo protestante não deveria entrar na noite na Notre-Dame, nem assistir à missa. Diante da porta ocidental da catedral foi construído um palco sobre o rio Sena, no qual celebrou-se o casamento. Margarida não respondeu com sim à pergunta que desejava desopar Henrique, mas fez simplesmente um aceno positivo com a cabeça, como era comum na época. O casamento tinha motivações exclusivamente políticas. No século XVI, o maior esteio da França não era o rei, mas sim a igreja. E ela estava inteiramente infiltrada pela nobreza católica. A uma reforma de clero significaria, ao mesmo tempo, o tolimento de poder dos príncipes. Assim, a nobreza, tendo à frente dos guises, buscava a preservação dos status quo. Casamento forçado seguido do atentado. Os guises, a linguagem predominante na França, observam com profunda desconfiança a cerimônia ao lado da Notre-Dame. O casamento foi realizado por determinação da poderosa rainha mãe da Catarina de Médici, uma mulher fria, detentora de um marcante instinto de poder. Poucos dias depois da cerimônia, a almirante Coligny sofreu um atentado em rua aberta. O líder huguenote teve apenas ferimentos leves. Ainda assim, os hugonotes pressentiram uma conspiração. Estava em perigo a trégua frágil, lograda através do casamento. Por trás do atentado estavam Guise e Catarina Médici. O casamento era parte de um plano preparado a longo prazo. Carlos, o rei, com um olhar de louco, ficou furioso ao saber do atentado de Coligny, que era o seu conselheiro e confidente. Os católicos espalharam então boatos de que o Ginete estava planejando uma rebelião para vingar-se do atentado. Aí começa o plano diabólico. O rei Carlos foi pressionado por sua mãe, Catarina. Carlos vacilou, ficou inseguro, mas cedeu finalmente à ordem de execução de Coligny e exigiu de repente um trabalho completo. Não deveria sobrar nenhum agente que pudesse acusá-lo posteriormente do crime. Coligny foi assassinado com requintes de crueldade na noite de São Bartolomeu. Com ele, milhares de pessoas que professavam a mesma fé. Henrique de Navarra sobreviveu à noite de São Bartolomeu, nos aposentos do rei, que tinha dado a ordem para o massacre. Henrique teve de renegar sua fé, encarcerado no Louvre. 4 anos mais tarde, ele conseguiu fugir, retornou ao seu reino na Espanha e anos depois subiu ao trono francês. Henrique, que permaneceu católico,
mais irmão espiritual dos Huguenotes. É, concedeu-lhe a igualdade dos direitos políticos através do Edito da Tolerância de Nantes, uma compensa, uma compensação tardia para os Huguenotes. Henrique defendia a coesão do país. A França não se dividirá em dois países, um huguenotes e outro católico. Se não for suficiente a razão e a justiça, o rei jogará na balança o peso da sua autoridade. A Contra-Reforma. A Contra-Reforma é estendida como a reação da Igreja Católica no avanço do protestantismo pela Europa. Ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, que incluíram a catequização de pessoas por meio dos jesuítas e a reativação do tribunal da Inquisição, da proibição de certos livros, etc. Alguns princípios eh, estabelecidos pela reforma da Igreja Católica foram debatidos durante o Concílio de Trento. Reforma Protestante. As ações que caracterizaram a Contra-Reforma começaram estabelecidas a partir da década de 1530, mas se deram principalmente após o Concílio dos Trento. A Contra-Reforma é estendida por grandes partes dos historiadores, como movimento de reação ao avanço do protestantismo no continente europeu. O protestantismo surgiu na Europa com base nas críticas realizadas pelo monge alemão Martinho Lutero. Por meio de uma carta escrita por ele, é conhecida como a 95 Teses. O documento escrito por Lutero tinha o objetivo de iniciar um debate a respeito da utilização de indulgências como forma de conceder perdão aos pecados dos fiéis. Lutero era contra a prática e achava que era um atributo do Papa obrigar as pessoas a pagarem pelo perdão e salvação. Seu intuito era reformar a igreja, por meio de moralização das práticas do clero. A sua ação manifestava uma insatisfação a longo prazo que existia para o abuso promovido da Igreja de Roma. No desenrolar dos acontecimentos, Lutero acabou sendo excomungado pelo Papa Leão X, que no caso é o Leão X, e foi considerado herege por Carlos V, imperador do Sacro Império. Essa compreensão ao reformista naturalmente levou a sua ruptura com a Igreja, fazendo que ele abandonasse sua posição nela. A teologia desenvolvida com base em suas ideias ficou conhecida como protestantismo. O protestantismo espalhou-se pelo continente por diversos fatores que envolviam questões econômicas, políticas e, claro, a religiosidade. O claro, ou seja, o uso da empresa contribuiu para espalhar os escritos alemão por todos os continentes. Os sentimentos latentes da insatisfação das pessoas com a Igreja Católica fez que os protestantismos ganhassem muito espaço, sobretudo no norte europeu. Há religiões como Inglaterra, Países Baixos, Suécia e, claro, Suíça, Alemanha e entre outras, precisariam um crescimento rápido de doutrinas protestantes. A repressão de Lutero foi a primeira reação da Igreja, mas a partir da década de 1530 foi necessário que medidas mais assertivas fossem tomadas para garantir a primazia católica sobre os cristãos. A Contra-Reforma foi um esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo, o seu avanço pela Europa. No entanto, alguns historiadores apontam que já existia um embrionário, uma reforma da igreja conduzida desde o final do século XV, com Francisco de Cisneros. Na Espanha, também veio o Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, mais conhecida que aqui a Ordem Jesuíta. Alguns historiadores entendem os jesuítas como uma reação católica contra o protestantismo. Essa interpretação foi feita porque os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo por meio de missões de catequese. Outros historiadores não entendem a fundação da Ordem de Jesuítas em 1535 como um acontecimento inserido em uma relação de causa e efeito, com a causa sendo a reforma de protestantes, mas que
Eles concordam, os seus protestantes cumpriram um papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica, a partir da segunda metade do século XVI, pois espalharam o catolicismo pelo mundo. Uma das medidas tomadas para a reforma do clero católico foi a criação de seminários que garantiam uma melhor formação de sacerdotes. Por meio dessa decisão, foi definido que padres deveriam estudar em seminários e que seu sacerdócio só poderia iniciar-se após completar 25 anos. Além disso, medidas mais enérgicas foram tomadas, pois o Papa Paulo III, em 1542, deu início à Inquisição Romana, uma das respostas da Roma ao crescimento do protestantismo. A Inquisição era uma instituição que promovia a perseguição aos hereges. Sua atuação foi muito forte no século XII e XIV, perdendo um pouco da sua força durante o século XV por meio do Papa Paulo III. A Inquisição ganhou forma de novamente foi utilizada como uma forma de silenciar aqueles que professavam ao catolicismo. Uma ação mais efetiva para barrar o avanço do protestantismo deu-se por meio do Concílio de Trento, realizado em 3 ciclos, em 1545 e 1563. Um concílio é uma espécie de assembleia que reúne os maiores autoridades da igreja para promover a discussão de pontos importantes da fé católica. Ao longo da história, diversos concílios aconteceram. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa III, sendo que seus encontros aconteceram em 1545 e 1547, depois de 1551 a 1552. Primeiramente, o Concílio de Trento debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes do catolicismo. Assim foram tratadas de questões como o pecado original, os seus sacramentos, a questão relativa ao ritual da missa, por exemplo. Nessa questão doutrinária, também foram analisados os princípios do protestantismo, eles novamente seriam rachados. A proibição da circulação de determinados livros foi a principal delas. Os membros da igreja identificaram que o protestantismo beneficiou bastante da circulação das ideias e que foi possível por meio da imprensa. Esse instrumento era uma novidade que permitiu que a publicação de escritos aumentasse vertiginosamente. Assim, para impedir os fiéis fossem influenciados por esse tipo de literatura, decidiu-lhe pela sua proibição.